Lá vem a professora e hoje com a Vênus de Willendorf, que é uma das esculturas mais antigas, famosas e importantes produzidas pela humanidade. Ela representa uma mulher nua, de carnes fartas, seios enormes, braços atrofiados, pernas desproporcionais em relação ao corpo, e ela tem um entalhe em torno da cabeça que ninguém sabe o que representa. Existem especulações de que seja o cabelo ou que seja mesmo uma touca. A Vênus de Willendorf mede apenas 11 centímetros de altura, ela é bem pequenininha. E foi descoberta em um sítio arqueológico em Willendorf, que fica na Áustria. Estima-se que ela tenha entre 24 mil e 30 mil anos de idade. Então, pessoal, vamos imaginar os homens que viveram nessa época. Esse período, ele é conhecido como período gravetiano e é um momento de um estágio cultural onde nós começamos a fabricar ferramentas. E os bandos humanos são nômades nesse momento. Eles se movimentam de acordo com a conveniência da caça e da coleta. Pensem no ambiente inóspito e na dificuldade de sobrevivência, como era difícil conseguir comida. E, no entanto, esses homens fazem arte. Eles são tão primitivos e já buscam esse sentido simbólico de representar fenômenos que tentam explicar a natureza. Foram encontrados muitas Vênus pré-históricas, mas elas são diferentes da Vênus de Willendorf, tanto em termos de design quanto em relação ao material utilizado. Enquanto a maioria dessas esculturas é feita de osso, marfim ou pedras mais comuns, a Vênus de Willendorf foi esculpida em oólito e depois ela foi colorida, foi pintada num tom ocre avermelhado. O oólito é um tipo de rocha que se forma pelo acúmulo de sedimento e de partículas, detritos. Foram encontradas inclusive restos de conchas na Vênus de Willendorf. E qual que é o sentido desse tipo de representação? Ninguém tem certeza por que faziam pessoas, mulheres, dessa forma, mas também há especulações de que essa corpulência poderia representar um elevado grau de status social no bando, no grupo, ou também poderia representar fartura, representar riqueza. Também pode estar ligada a rituais de caráter mágico, rituais de fertilidade. Vocês sabem que existe um consenso entre os pesquisadores de que o homem pré-histórico fazia arte para tentar dominar a natureza. Então eu vou sair para caçar, antes disso eu desenho um animal enorme, gordo, farto, ferido, morto, porque aí eu faço esse meu ritual mágico e na hora que eu for caçar, eu vou conseguir capturar essa presa e ter fartura. E em relação à fertilidade aqui, não é só a fertilidade humana, não é só para nascer pessoas no bando, mas também a fertilidade da terra. Percebam que até hoje nós, que já estamos quase indo morar lá em Marte, ainda atribuímos poder à imagem. Pensem em diferentes culturas que usam rituais de magia, por exemplo, o voodoo, onde a pessoa faz um boneco que representa a imagem de um ser humano e vai fazer mal para o boneco para atingir o ser humano. Nós mesmos não pegamos a nossa fotografia e mandamos num ritual do mal, num ritual demoníaco. Por quê? Porque ali tem a nossa imagem. Então, o poder da imagem, o caráter mágico da imagem, ele faz parte do nosso inconsciente, ele está no inconsciente coletivo da humanidade. As últimas pesquisas descobriram, a partir de tomografias, que o material utilizado na confecção da peça vinha, gente, do norte da Itália, de uma região mais específica chamada Lago da Guarda. Pensem, ela foi encontrada na Áustria,
quase 1.000 quilômetros de distância da onde existia essa pedra. Quer dizer que esse bando andou muito. E veja como que essa peça era importante. Eles carregaram essa escultura por quase 1.000 quilômetros. Então, esse fato, essa descoberta, vai lançar um novo olhar sobre a mobilidade dos grupos humanos da pré-história e vai contribuir também para estudos sobre a nossa evolução, para a evolução da espécie humana, como que nós chegamos até aqui, porque tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Esses furos na peça, eles eram um mistério, só que essa pesquisa também descobriu que eles apareceram conforme a pessoa que fez a peça estava esculpindo. Porque veja bem, esse oólito, ele tem uma natureza sedimentar. Nesses sedimentos vai ter um componente mineral chamado limonita, que é bem duro. Então, conforme o escultor foi cortando essa pedra, esses pedaços de limonita eles iam se soltando e formando furos. No caso do umbigo aí, segundo a pesquisa, foi uma coincidência. Saiu um pedacinho de limonita bem do meio da barriga. E aí o escultor aproveitou então para fazer o umbigo da nossa Vênus. Então, gente, essa singela escultura representa a centelha da nossa racionalidade. Ela demonstra a importância da manifestação artística para os homens e mostra que nós temos, além das necessidades de sobrevivência imediatas, as necessidades básicas de comer, descansar, fazer sexo, né? O ser humano tem necessidade de alimentar a sua alma. Nós precisamos de coisas que alimentem não apenas o nosso corpo. Precisamos de coisas que a gente busca no insondável, e isso já desde os primórdios. Então, o ser humano ele necessita do simbólico, do belo, desde a pré-história. E nós somos os únicos animais que percebemos que existe uma força vital que rege a natureza. Desde a pré-história percebemos isso. Essa foi a nossa tomada da consciência. Existe algo muito maior que eu que controla tudo que está aqui fora. Então, por meio da arte, nós tentamos, desde a pré-história, tocar o insondável. Vejam como ela é singela e bela, a Vênus de Willendorf. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, que lá vai a professora.